Bom, então eu vou começar aqui o trabalho de simulação de retificadores. Vou começar com o retificador meia onda. No trabalho foi pedido uma tensão eficaz aí de 127 volts, então deu um valor de pico de 179,6 volts. Então aqui a gente vê o valor de pico no primeiro gráfico, através da fonte de corrente alternada, 179,6 volts. Após o transformador, que é um transformador 10 por 1, o nível de tensão foi diminuído em 10 vezes, então a gente teve uma tensão com valor de pico aí de 17,78 volts. Com isso, a gente vai observar a variação aí de tensão e corrente no diodo. Então vamos lá. Aqui. Já começou, o gráfico já rodou, então vou parar aqui. Quando o diodo está diretamente polarizado, ele permite a passagem de corrente. A corrente é esse amarelinho. Permite a passagem de corrente. E quando chega na polarização inversa, ele bloqueia a passagem de corrente, então a corrente vai ser zero no circuito. E assim em diante. Um semiciclo positivo permite passagem e outro ciclo não permite. E a tensão, quando ele permite a corrente, quando ele está diretamente polarizado, ele precisa se alimentar de 0,7 volts para poder funcionar corretamente, né? Porque é um diodo de silício, para ele poder retificar a onda. E quando ele está inversamente proporcional, ele vai lá e segura toda a tensão que o transformador dá para ele. Então ele vai segurar 17,8 volts, 17,7, né? Que foi aquela tensão de pico que eu falei. Essa aqui é a tensão de pico inversa, que é o PIV. E agora a gente vai ver o resistor. O resistor é esse aqui. O resistor, ele vai ter, como ele está em série com o diodo, ele vai ter a corrente vai ser a mesma em ambos, valor igual de corrente. Vamos ver aqui, a corrente é amarela, como eu disse, 17,7 mA, 17,7 mA. Como eu falei, a mesma corrente. Porém, a diferença vai estar na tensão, porque quando a tensão chega no resistor, ela passou pelo diodo. E como a gente sabe, o diodo de silício ele retém 0,7 volts para poder funcionar normalmente, para poder retificar a onda, né? Então aqui a gente tinha 17,8 aproximadamente, e aqui a gente fica com 17,7, porque foi a tensão do transformador menos a tensão do diodo para poder dar essa tensão que a gente está vendo no resistor. E como a gente sabe, o meia onda ele só trabalha no semiciclo, não trabalha no semiciclo negativo, só no positivo, em que o diodo está diretamente polarizado. Então, metade do período da onda vai estar no zero, o gráfico vai estar no zero, e vai trabalhar só na outra metade do semiciclo positivo. Esse é o meia onda. Continuando a simulação de retificadores, agora eu estou com o retificador center tape. Foi pedido uma tensão eficaz de 127 volts, então eu só fiz o cálculo, multipliquei pela raiz quadrada de 2 e achei o valor de pico da fonte da corrente alternada, que é de 179,6 volts. Então aqui eu vou colocar o gráfico para rodar. O primeiro gráfico é dessa fonte de corrente alternada de 179,6 volts. Ele passa por um transformador de 127, 6.35, 6.35, que foi pedido para o center tape. Então ele entrega uma tensão, um nível de tensão aí com valor de pico de 8,89 volts, que é praticamente 8,9 volts, né?
Então, a gente compara com o valor do meia onda, né, e vê que é bem menor. E no caso é porque o center tape ele utiliza uma derivação central, né? Essa derivação central, ela divide realmente ela divide realmente o transformador em dois, então o nível de tensão cai pela metade. Então, como a gente tinha 17,7 no retificador meia onda, aqui a gente vai ter metade, que é cerca de 8,9 volts aí. Então, o valor de pico cai pela metade mesmo. Agora a gente vai ver os valores da corrente e da tensão no diodo. Eu tirei os terminais da derivação central aqui e do resistor, juntei os dois e coloquei um terminal, um terra aqui nos terminais dos dois diodos aqui. Então a gente pode perceber aqui que esse aqui é o gráfico do diodo de cima, que eu vou chamar de diodo 1, esse aqui é o gráfico do diodo de baixo, que eu vou chamar de diodo 2. A gente percebe que, como eles estão inversamente polarizados, um em relação ao outro, quando um está diretamente polarizado, o outro está indiretamente polarizado, e vice-versa. Então, por isso que a gente percebe que o gráfico é realmente o contrário. Quando supondo, vamos colocar aqui, quando um está bloqueando a passagem de corrente, o outro está fazendo o contrário, o outro está liberando a passagem de corrente, permitindo a passagem de corrente. Assim assim a gente tem que levar em conta também que quando um deles vai ter que segurar a tensão reversa, ela vai ser 2 vezes o valor de pico. Pode confundir muitas pessoas, mas esse diodo ou esse diodo aqui vai ter que segurar toda a tensão que o transformador joga nele, que vai ser 2 vezes a tensão de pico. Essa é a chamada tensão de pico reversa, que é o PIV. Então é esse valor aqui. E o diodo 1 e o diodo 2, se você olhar individualmente, eles vão parecer o meia onda, mas quando você lembra que são dois diodos, então você sabe que esses gráficos vão se juntar e vai ficar parecido com isso aqui. Vai ficar uma onda atrás da outra. Isso caracteriza até uma frequência dobrada do valor de entrada. Se a frequência de entrada for 60 Hz, no retificador center tape, a saída aqui vai ser 120 Hz, vai ser dobrada, porque você percebe que o período diminui pela metade. Esse período diminui pela metade, a frequência é dobrada. Então é isso, a gente ficar atento que o center tape ele corta a tensão, ele corta o nível de tensão pela metade, porém o valor de pico inverso dele é 2 vezes o valor de pico. A tensão reversa de pico é 2 vezes o valor de pico que ele tem que segurar. E o center tape funciona funciona nos dois semiciclos, diferente do meia onda. Então o gráfico de corrente dele vai ser bem uma onda seguida da outra. Porém a gente vai ver agora o resistor, né? O resistor a gente coloca aqui tudo de novo e pronto, a gente já aqui o resistor é o último gráfico. A gente viu que esse aqui é o contrário desse, por eles estarem diferentemente polarizados. E aqui, a única mudança que vai ter no resistor é que, vou parar aqui, a corrente ela continua 8,3 por aí, ó, 8,2, 8,3. A corrente ela vai continuar igual tanto no resistor quanto nos diodos. O que vai mudar é a tensão.
como em qualquer um dos ciclos, para a tensão chegar aqui, tem que passar por um dos diodos. Então, a tensão no resistor sempre vai ter que considerar a tensão que o transformador dá e tira de um dos diodos, no caso de silício 0,7. Então a gente vê aqui que a tensão aqui é 8,3, mas a tensão aqui ela é 8,9. Então a gente sabe que tirou por volta aí de 0,6, 0,7, que é relativo ao diodo de silício. Então essa é a diferença do center tape. Agora eu vou falar do retificador em point. Foi utilizado uma fonte aí com um valor eficaz de 127 volts. Aí é só multiplicar pela raiz quadrada de 2 e achar o valor de pico, que é 179,6 volts. Aí, com isso, ele vai passar por um transformador. O gráfico 1 e o 2 são correspondentes a essa passagem do transformador. Após o transformador, ele vai indicar uma voltagem aí, um nível de tensão de 17 volts. Anteriormente tinha 179,6, depois do transformador 17,02. Com essa informação, nós temos que o valor de pico é 17 volts, e agora a gente vai analisar os diodos, né? Bom, percebemos que o gráfico 2 e o 3 eles se referem aos diodos. O primeiro gráfico se refere a esse diodo aqui e o segundo gráfico se refere a esse diodo aqui. Os dois são inversamente polarizados, igual no exemplo do center tape. Basicamente a mesma coisa quando um está conduzindo corrente elétrica, quando o outro libera corrente elétrica, o outro ele vai bloquear, e quando um estiver permitindo passagem de corrente elétrica, o outro vai bloquear. Então a gente pega aqui o PIV, que é a tensão reversa de pico, ela vai ser igual ao valor de pico mesmo, diferente do center tape, e ele vai segurar, né, quando ele estiver diretamente polarizado, ele vai liberar 0,7 volts, ele vai reter 0,7 volts, que é o necessário para ele funcionar adequadamente, né, como um diodo Zener, para retificar a onda. A diferença desse retificador em point pro center tape é que a passagem de corrente ela ocorre em dois diodos. Nesse sentido aqui ocorre nesse diodo, vai passando pelo resistor e acaba passando por esse diodo aqui e voltando por aqui. Também acontece o contrário, vai passar por esse diodo aqui, vai passar pelo resistor e vai passar por esse diodo aqui. Então, a cada semiciclo passa por dois diodos e por não ter um derivador central, a sua corrente, a sua valor de tensão não cai pela metade. Isso difere bastante do center tape. Mas também, considerando o gráfico de ondas é igual ao do center tape, sem o valor das tensões dividido pela metade, né? Ele trabalha também nos dois ciclos, igual ao center tape, e possui 4 diodos. Esse é o mais importante na point, né? Pode ser usado também com algum regulador aqui, algum regulador não, foi mal. E agora a gente vai analisar o resistor. Vou colocar aqui, a gente vai analisar o resistor. Então é igual o center tape no caso que eu falei, é um ao contrário do outro, e o resistor está aqui. O resistor ele sempre vai ter uma queda de tensão por causa do diodo mesmo, que ele consome
para se manter, né? Para funcionar adequadamente e poder retificar a onda. Então a gente tem uma queda aí de tensão e, no caso, aí você tem que falar do endpoint. E igual o center tape, o endpoint, como ele trabalha nos dois ciclos, ele possui uma frequência 2 vezes maior do que a de entrada. Se aqui entra 60 Hz de frequência, aqui vai sair 120. Então isso diferencia o center tape e o endpoint do meia onda, né? O meia onda ele mantém a frequência de entrada, já o center tape e o endpoint não. Bom, essa aqui é a atividade 2 da simulação de retificadores. Pelo filtro capacitivo, a gente vai analisar as tensões de ripple, né? E eu escolhi o retificador meia onda para servir de cobaia, né? Então a gente vai analisar, vai ver qual a diferença da proporção aí de capacitância vai fazer com nossa tensão aí de saída. Então vamos lá. Eu vou primeiramente testar sem nenhum capacitor. A gente pode ver sem nenhum capacitor. A gente está acostumado com essa onda esse formato de onda do meia onda, que ele tem essa onda na semiciclo positivo, negativo, a corrente é zero, não permite passagem de corrente. Beleza, mas a gente está analisando tensão também. Isso aqui é a saída do meia onda. Quando a gente coloca um filtro capacitivo de 10 microfarad, a gente já começa a ver que a queda de tensão, né, a variação de tensão, nosso V-ripple aparece e diminui bastante já, porque eu já estou usando um 10 microfarad. Vemos aí que já não oscila tanto mais. Agora, se a gente usar um de 50 microfarad, a gente vê que ela vai retificar mais ainda. E isso é o que nós queremos, que é retificar a onda, né? Então, cada vez que a gente deixa ela mais contínua, com menos variação, melhor. Então, a gente já pode ver por aí que quanto maior a capacitância, mais reta a onda vai ficar. O sinal vai ficar, né? E a gente vai testar agora o último, que é 250 microfarad. Essa aqui foi de 50. Basicamente, vou esperar ele chegar no nível normal. Tá vendo, né? O ripple já estava pequeno aqui. Quando chegar no nível normal, aqui, olha. Esse aqui é 250 microfarad. Praticamente tem que dar até zoom para poder ver, né? Parece só uns rabisquinhos assim. Não tem tanta variação da tensão. Então, quanto maior, a gente chega à conclusão de quanto maior a capacitância, mais o sinal vai ficar estável, contínuo, né? Que geralmente é isso que a gente vai querer. E após isso a gente pode aplicar um regulador de tensão, que a corrente vai ser totalmente contínua. Então é isso o trabalho.